Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, muito obrigado por me aceitar aí. Estou muito grato por isso. Outro sim, a senha do canal é @oirmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer uma foto pequena do irmãozinho embaixo à direita do seu celular. Você clica nela, aparece uma maior em cima, você clica de novo e abre os vídeos para você escolher aquilo que te agradar. Outro, eu sou um cristão, sou um seguidor de Cristo, não pertenço a nenhuma denominação. Minha denominação é pregar o evangelho da graça, aquele que foi dado ao apóstolo Paulo, genuíno, sem fake news. Este é meu propósito. Outro sim, eu pretendo também ensinar para que você saiba aonde está Jesus, quem é Jesus e o que ele pode fazer por você e por toda a humanidade. Ele está dentro de cada um de nós. Este é Jesus, o Espírito Santo. Ele é nossa vida. Nossa vida é Jesus, de todo ser humano. Muitas vezes nós não sabemos disso. Não é que a pessoa é ignorante, não. É que não sabemos, não fomos ensinados. Tá? Nós fomos ensinados, Jesus está lá no céu e morreu e está no céu. Não é isso? Nós fomos ensinados assim. Mas não é. Jesus está dentro de cada ser humano. Cada um está escrito na Bíblia isso aí. Eu tenho mostrado versículo a versículo para que você possa comparar, entender, compreender. Sabe de tudo. Você saber que a sua vida e a minha é Jesus. Ele é a nossa vida. Se ele sair de dentro de nós, o Espírito dele, se sair de dentro de nós, nós caímos morto, tá? Nós não temos vida. Nossa vida é o Espírito do Senhor Jesus que está em nós. Essa é a nossa vida, tá? Ele que vivifica a nossa carne, que dá nós um movimento para nós falar, para nós ouvir, para eu ver você, você me ver. É o Espírito do Senhor Jesus. Eu venho dito em cada lugar sobre a salvação, é o que me interessa, que você sabe o quanto eu tive 15 para 16 anos correndo atrás da minha salvação, atrás do sistema para ir fora, a gente não pode citar nome, tá? Atrás do sistema e querendo a salvação de qualquer jeito. Aí Jesus me levou em algum departamento que eu descobri não, fiquei sabendo e fui lá na Bíblia e conferi, tá? Não é que alguém falou não, a pessoa falou, eu acreditei, mas fui confirmar, tá? Aí eu confirmei que realmente estava. A nossa salvação está no profeta Joel, capítulo 2 e o versículo 28. Lá está escrito assim: naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Tá? Isso aí o jovem, a jovem, o homem, a mulher, o velho, o jovem adolescente, no caso a criança, né, já para adolescente, que é chamado mancebo, tá? E o velho chamado de ancião. Então, deu para todo mundo, não foi só para não, deu para o servo, para a serva, que era na época da escravidão, no 29. E o 31 está escrito assim: naquele grande dia, tá? Naquele grande dia, o sol vai escurecer, vai entrar em trevas, né? A lua em sangue. Então, as estrelas caem do fundamento, isso aí é o fim dos tempos para Israel, tá? É o juízo final para Israel. Não é mundo, não. Aquele mundo que está escrito na Bíblia, ele é mundo de Israel, tá? Que naquela época parece que só 3 mundos grandes que tinha. Era Roma, Egito e Israel. Viu? Por isso ela foi escrito nisso, e às vezes hoje, com tantos mundo, quantos estados, países, hoje aumentou, então começa a confusão. Mas a confusão é para quem não lê a Bíblia, para quem não tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Esse que faz confusão, tá? Que ele está dizendo
desvendar a Bíblia com ensinamento de homem, jamais. Você só discerne a Bíblia com Espírito Divino, tá? Com ele em você, que já está em você, tá? Só que muitas vezes você não sabe. O Espírito Santo de Deus foi derramado lá no profeta Joel, tá? Aí ele disse, eu só trouxe esse 31, que você pode comparar ele com Mateus 24, versículo 29. Ele está quase igualzinho, que está falando a mesma coisa, tá? Que estava acabando, no caso, aquele Israel estava acabando, tá? Aquele povo estava sendo acabado. Foi separado um povo que Deus mandou 8 anos atrás, que está escrito lá no livro de Flávio Joséfo, Guerra aos Hebreus. 8 anos antes daquilo acontecer com o juízo final, ele mandou um oráculo. Oráculo é profeta, tá? Mandou o oráculo dele lá em Jerusalém para retirar-se os seus escolhidos e levar-se para Pérea, uma cidade na Pérea chamada Péler, tá? Ficaram lá até quando que Deus chamaria-os de novo. Aí eu já, talvez seja até marcado, mas eu não cheguei até o assunto para ver a data, quantas pessoas eram, tá? Isso eu não cheguei e nem procurei também. Eu vi só aquilo que no momento me interessaria, que era isso que estava na Pérea e foi chamado de lá depois para reconstruir Israel, que nem no dilúvio foi a família de Noé, né? Ele, a esposa e seus 3 filhos com as esposas. Foi esses aí que sobreviveram. E agora, neste lá, foi separado um povo, os escolhidos de Deus, tá? Naquela época. E lá a idolatria estava que nem hoje, tá? Quer dizer, a idolatria estava valendo muito mais do que Jesus hoje, por exemplo, que a gente está vendo por aí. Nem precisa falar nada. Qualquer coisa que ligou um carrinho e vamos falar de Jesus, pronto. O Jesus está lá em cima falando, porque Jesus está no céu, na linguagem de hoje do pessoal, Jesus está dentro da pessoa e ele está lá procurando idolatria atrás de homem. Tá? É isso que eu não quero que você faça de jeito nenhum. Quero que você saiba aonde que ele se encontra, quem é ele e o que ele pode fazer por você. Você sabendo disso, eu duvido se você vai ser atrás de idolatria. Duvido. Outra, duvido se você vai fazer coisa errada com o seu corpo, quando você saber que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu duvido se você vai tirar alguma coisa do seu irmãozinho, levar vantagem. Peraí, meu Espírito que é Deus, é divino, eu estou colocando ele no negócio sujo. Um exemplo, tá? Mais sujo que no nosso olho, e antigamente também era, é a prostituição. Onde você vai colocar teu corpo que é santo na prostituição? Fala para mim. Se você faz isso é porque você não sabe, porque na hora que você saber, você, opa, aqui eu não posso ir não, aqui é farol vermelho para mim, eu não posso, aqui tem a parada obrigatória, eu não posso ultrapassar. Então você tem que ficar ciente, por isso que eu quero que você saiba quem é Jesus, aonde que ele está. Jesus é o nosso Criador, meu irmãozinho, tá? Nós temos vida, é por ele é nosso Criador. Nós descemos ao ventre, o útero da nossa mãe, para ser revestido de carne e sangue. Essa carne e o sangue é parte do meu pai e da minha mãe aqui, humano, homem, tá? Mas o Espírito, o que dá vida a essa carne, é de Deus, tá? Esse é de Jesus, está lá em Eclesiastes 12, o versículo, me parece que é o 7. Você pode ir lá que ela está escrito, tá? O pó volta para o pó e o Espírito volta para Deus, que é o que deu. Está escrito assim lá, tá? É bem claro. Além está ali, está lá em Joel também, tá? Então, nós já temos a salvação que o Senhor já deu. Aí no apóstolo Paulo, em Romano, capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Então, ele está falando ali que foi dado em Joel o Espírito Santo, e Deus derramou o seu amor em nossos corações no apóstolo Paulo, no livro de Romano, capítulo 5, versículo 5. Você vai lá e essa é a nossa salvação. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, Jesus morreu por nossos pecados, mas nós anda cometendo pecado até hoje. Só que o pecado daquela época era o pecado da Torá. Era 613 mandamentos. Para que você tivesse a salvação, você não podia tropeçar em nenhum dos mandamentos. Se você tropeçasse num, você voltava a estaca zero, tá? Para começar tudo de novo. Então não tinha salvação. Por isso que Jesus derramou seu Espírito, acabando com os mandamentos da lei.
Por isso que a lei não existe mais e nem tampouco os mandamentos da lei. Se você está cumprindo aquilo ali, você está tentando crucificar outra vez Jesus, tá? Então, eu aconselho você, aquilo ali é passado. Vamos para o evangelho da graça, é o que eu prego, tá? Não tem esse negócio de você tem que ir para o monte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esquece, isso é passado, tá? O nosso negócio hoje é o evangelho da graça, é Jesus Cristo. E nós sabemos que nós estamos salvos, todo ser humano, não é só eu não, tá? Todo ser humano está salvo, porque Jesus deu a salvação, porque nós não passaria no teste dos mandamentos, tá? Nós não passaria, não alcançava. Exatamente devido à idolatria, tá? Então Jesus foi lá e deu para que não perdesse mais esse povo dele, que nós somos povo de Deus. Nós somos criatura feita exclusiva para Jesus. É isso que nós somos, isso que nós precisamos saber. Jesus é nosso dono. Nós somos servos de Jesus. Ele não é servo nosso, eu tenho que dar ordem para Jesus, tenho que mandar Jesus. Jesus, você faz isso para mim, Jesus, você faz aquilo para mim, Jesus, abre a porta de serviço lá para mim. Não é assim, não. Você tem que pedir para ele, depois que você fazer o seu pedido para ele, você pedindo para ele, você fala para ele, meu senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me ajudar. É assim que a gente pede para ele, porque ele é Deus, é referência, é divindade. E nós vamos tratar a divindade de qualquer jeito? Às vezes chamando aí o santo de homem, né? Santo de homem. Esse santo é santo e está lá fazendo oração, joelho no pé do osso do defunto, que a carne não existe mais, que a terra já comeu, não tem mais nada ali. O Espírito de Deus já tirou e ele está ali, adorando ali, achando que vai chegar aonde e o que. Só para você ter ideia. Você só precisa ter fé para crer que Jesus existe, está vivo e vive dentro de você e você vive é por causa dele, tá? Essa é a realidade, é o que está na Bíblia, tá? É o que eu estou passando nos versículos. Por favor, você vai lá e confere. Se o irmãozinho está te falando a verdade ou está tentando te iludir também, conforme tanto ilusionismo que tem aí. Ilusionismo, tá? Um atrás do outro. E ninguém faz nada, tá? Ninguém. Agora, se você fala de Jesus, meu Deus do céu, aí o pau quebra. É só para você ter ideia. Na sua casa, se você falar de Jesus, você vê que alguém vai levantar contra você, o seu pai, o seu irmão, o seu filho. Alguém vai levantar contra você naquilo ali. Sim, o caminho de Jesus é pesado. Você vê que ele falou para os discípulos dele, vocês querem me seguir? Renega a si mesmo e me siga. Porque vai ser muita coisa contra para obrigar você a voltar para trás. Então você tem que renegar você mesmo, falar, o meu negócio agora é Jesus. Porque ele é o Criador, ele que me criou. Se ele tirar o espírito dele de mim, eu estou morto. Ué, e se ele é minha vida, por que eu vou estar seguindo fulano e cicrano aqui? Em vez de eu seguir a divindade, que é Jesus. A única divindade que tem é Jesus, não existe outro, tá? Alguém está falando santo, não sei o que, é santo dele. Mas divindade é Jesus, não existe outro, tá? O único santo que existe na Terra é Jesus, tá? Na Terra, no mundo, no universo, tá? É Jesus. Eu quero trazer você aqui num pequeno capítulo da Bíblia, bem simplesinho aqui, para que nós possamos meditar nele aqui, para nós continuarmos, darmos a direção ao nosso vídeo. Aqui está escrito assim, ora, nós não temos, é só isso que está escrito. Aqui é 1 Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 12. Aí está escrito aqui assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Isso aí, ele está dizendo aqui, aquilo que foi dado gratuitamente é o Espírito de Deus. Ele está em mim, está em você. Nós compreendemos as palavras de Deus através desse Espírito. Sem esse Espírito, jamais nós conseguiria ouvir uma palavra da Bíblia ou desvendar uma.
nós conseguimos trazê-la para a nossa linguagem, nosso entendimento, através desse Espírito do Senhor Jesus que está em mim, está em você também, está em todos nós, tá? Só que muitas vezes nós preferimos usar a carne. Aquelas coisas, eu quero ostentar, eu quero comprar uma coisa bonita, eu quero me aparecer, isso é coisa da carne. Deus não quer aparência. Deus quer que você siga o caminho correto, faça isso. Faça o bem, siga o caminho correto e você tem Jesus para sempre ali do seu lado, te encaminhando nos lugares para que você não pise em falso. Quando você anda de Jesus, quando você tenta dar um passo em falso, o Espírito te avisa, não vai que não vai dar certo. Você pode ver. Você tinha experiência você mesmo. Quando você vai fazer alguma coisa errada, se alguma coisa não fala em você, isso não vai dar certo. Ou alguém vai descobrir. Porque não sai dali e parte para o caminho correto. Se você fazer o bem, jamais você será afadigado por qualquer coisa. Porque você fazendo o bem, você está usando o seu espírito, que é aquele que é de Jesus, que você está usando. Então, esse é para fazer o bem, para você ajudar seu irmão, sem querer nada em troca. Ajudar é quando você vê que a pessoa está necessitada, você pode ir lá, dar para ele um pacote de arroz, dar uma cesta completa, Deus que sabe, você é que sabe, Deus, quanto você tem o suficiente para poder dar, sem querer nada em troca. Isto, você fica ciente que é o Espírito Santo de Deus que está te impulsionando para que você faça o bem, tá? Então, eu gostaria que você conferisse os versículos que nós estamos lendo e o que estamos falando, se está correto ou não. Se não tiver, você pode também deixar no comentário também. Ó, irmãozinho, isso aqui está errado. Opa, nós vamos tentar corrigir, que eu também sou humano e também posso errar, tá? E pretendo deixar você afinadíssimo na palavra de Deus e no seu coraçãozinho aí, que Jesus esteja presente sempre. Não é só, eu sei que ele está aí, mas você mesmo não sabe. Eu tenho que ir lá fora, eu tenho que ir lá não sei aonde para orar para o Senhor. Ele, lá em Mateus, no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 6, ele diz assim: você entra para o teu quarto e fecha a tua porta e fala com o Pai que está em oculto. Você fala com ele o que você quiser. Em oculto, que é em espírito que ele está dizendo, tá? Você fala com ele o que você quiser e pede o que você quiser. Você não tem fé? Pede. Ele te dá. Ele diz que tudo que pede, recebe. Se você está acreditando pouco, pede ao Senhor. Senhor, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo crer no Senhor. Ele vai te dar também, mas pede com referência. Ele é santidade. Meu Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar. E aí você vai ver que as coisas vai tudo fluir belezinha para o seu lado. Meu irmãozinho e minha irmãzinha. Graça e paz para você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.